14º domingo depois de Pentecostes, 25 de agosto de 2024. Dois senhores disputam o domínio do homem, o espírito e a carne, o espírito do mundo e o espírito de Deus. Dois senhores querem mandar, e categoricamente diz o Evangelho, ninguém pode servir a dois senhores. A epístola nos aponta estes dois senhores, como eles se chamam e o que querem. A religião cristã não nega que exista este dualismo, é ela porém, e ela só, que é capaz de reprimir em seus justos limites os desejos da matéria e da carne. Muito custa ao homem pôr em ordem todo o seu aspirar, o seu desejar e o seu amar, porém a religião mostra-lhe os meios e o caminho. Procurai primeiro o reino de Deus e o resto ser-vos-á dado por acréscimo. Eis a norma para vencer todas as lutas no indivíduo, assim como para resolver as várias questões sociais. Procurar o reino de Deus é convencer-se de que Deus é o nosso protetor, e desejar as mansões celestiais em Troito. Volvei o olhar para nós, ó Deus, nosso protetor, e contemplai a face de vosso ungido. É melhor um só dia em vossos átrios que 1000, longe de vós. Como são amáveis vossos tabernáculos, Senhor dos exércitos! Desfalece a minha alma, suspirando pelos átrios do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, guardai a vossa igreja com vossa constante misericórdia, e porque sem vós a fraqueza humana desfalece, com vosso auxílio afastai-a sempre do que é nocivo e conduzi-a para o que é salutar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Gálatas. Irmãos, andai segundo o Espírito e não satisfazeis os desejos da carne, porque a carne tem desejos contrários ao Espírito, e o Espírito à carne. Pois estas coisas são contrárias entre si, para que não façais tudo o que quereis. Se vos deixais conduzir pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são manifestas: a fornicação, a impureza, a desonestidade, a luxúria, a idolatria, os malefícios, as inimizades, as contendas, as rivalidades, as iras, as discórdias, as discussões, as seitas, as invejas, os homicídios, a embriaguez, as glutonarias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno. Como já o disse, os que as cometem não possuirão o reino de Deus. Mas os frutos do Espírito são a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a mansidão, a fidelidade, a modéstia, a continência e a castidade. Contra tais coisas não há lei, porque os que são de Cristo crucificaram sua carne com suas paixões e concupiscências. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor esperar no Senhor do que esperar nos príncipes. Aleluia, aleluia. Vinde, exultemos no Senhor, regozijemo-nos em Deus nosso Salvador. Aleluia. Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de acomodar-se a este e desprezar aquele. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida com o que comereis, nem por vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem, nem fazem provisão dos celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta.
Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vocês pode, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado sequer à sua estatura? E pela vestimenta, por que vos inquietais? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, digo-vos que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se, pois, Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, o que não fará por vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Bem sabe vosso Pai que tendes necessidade de tudo isso. Procurai antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isso vos será dado por acréscimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de afeiçoar-se a este e desprezar aquele. Faz quase um mês que consideramos brevemente a importância do latim na liturgia. Consideramos sua importância para a nossa vida espiritual, importância para o bem da Igreja. Hoje consideraremos também brevemente os outros dois aspectos mais sensíveis quando se fala da Santa Missa no rito tradicional: a orientação do padre com relação a Deus e aos fiéis, e o silêncio. Lembro que esses aspectos, embora sejam os mais visíveis, não são, porém, os mais importantes. São aspectos fundamentais de grandíssima importância, mas não são os mais importantes. Os aspectos mais importantes da missa tradicional são suas orações riquíssimas, doutrinariamente e espiritualmente, com todos os ritos que acompanham essas orações, que são também sacramentais, que glorificam a Deus e imploram a sua misericórdia para conosco, pobres pecadores. Consideremos então a orientação do sacerdote voltado para Deus e o silêncio da missa tradicional. É muito comum ouvirmos as pessoas se referirem à missa tradicional, muitas vezes com certo desprezo, como aquela missa em que o padre está de costas para o povo, como se fosse uma grande injúria ao povo, um crime de lesa povo. Na verdade, o sacerdote não se encontra de costas para o povo, mas de frente para Deus, como é evidente. Os sacerdotes e fiéis estão olhando para o mesmo sentido, para Cristo, para Deus. Originalmente, sacerdote e fiéis se voltavam para o Oriente, voltados para Cristo, chamado na liturgia de Oriens, antífona, por exemplo, de sol que nasce, de sol de justiça. Com o passar do tempo, muitas vezes já não se voltavam para o Oriente geográfico, mas simplesmente para o mesmo sentido, para o mesmo lugar, para um Oriente espiritual. É quase certo que mesmo na última ceia, Cristo não estava de frente para os apóstolos. O modo de se dispor à mesa naquela época era bem distinto do nosso. Com o corpo reclinado, ficavam em geral todos do mesmo lado, segundo os estudos mais recentes. Tratava-se também de uma ceia ritual, Páscoa judaica, e não de uma simples refeição. E mesmo se tivesse Cristo rezado a primeira missa de frente para os apóstolos, nada mudaria em nossa argumentação, já que ao longo do tempo, e muito rapidamente, segundo atestações históricas, a Igreja estabeleceu a celebração voltada para Deus e não para o povo. Diz Bento XVI, no primeiro volume de suas obras completas, que a ideia de que o sacerdote e a Assembleia devem se olhar durante a oração nasceu com os modernos e, continua o Papa, essa ideia totalmente estranha à cristandade tradicional. O padre e a Assembleia não se dirigem mutuamente em uma oração,
mas é ao Senhor que eles se dirigem. Por isso, na oração, eles olham para a mesma direção, seja para o leste, como símbolo cósmico do retorno do Senhor, ou então, onde isso não é possível, olham para uma imagem de Cristo situada na ábside, para uma cruz, ou simplesmente olham juntos para o alto. Quando o sacerdote celebra a missa virada para o povo, existe uma grande tendência de que o povo se torne o centro da missa. Parece muitas vezes que a missa é um diálogo do sacerdote com o povo, e a missa permanece num plano quase exclusivamente horizontal, entre homens, sem elevar-se a Deus num plano vertical. A posição do padre virado para o povo é mais condizente com uma aula, com uma refeição ou com uma situação de palco. Fazer da missa uma pura catequese, fazer dela uma simples refeição ou um show são coisas que, consequentemente e infelizmente, vemos com frequência. Além disso, o padre voltado para o povo e vendo a reação dos fiéis ao que está sendo feito e dito, tenderá fortemente a adaptar sua ação e seu discurso para agradar aos fiéis presentes, gerando inúmeros abusos. Assim, a missa em que o sacerdote dá as costas ao povo para voltar-se unicamente para Deus, coloca Deus no centro da liturgia e deixa claro que aquela ação é um ato de culto para Deus e não uma mera catequese ou reunião social. Deixa claro que não se trata de uma mera refeição e muito menos de um show para agradar aos fiéis presentes. Com o padre voltado para Deus, ele conduz o povo a Deus e não vai no sentido oposto aos dos fiéis. Ele é o pastor que conduz os fiéis ao Calvário e ao céu, a Jerusalém celeste. Sacerdote e fiel devem se dirigir ao mesmo lugar. O padre voltado para Deus está na posição que convém ao mediador entre Deus e os homens. O sacerdote está diante de Deus, suplicando diante dele em favor dos homens. O padre está, dessa forma, voltado para o tabernáculo, onde está nosso Senhor Jesus Cristo realmente e substancialmente presente e que convém muitíssimo que esteja no centro da igreja e não em uma capela à parte. Ele está também voltado para a cruz, colocada no centro do altar. É preciso ter bem presente na nossa inteligência que as nossas disposições espirituais mudam conforme nossa posição, conforme a arquitetura do lugar, etc., pois somos não só alma, mas também corpo. Assim, rezar ajoelhado, em pé ou sentado nos dispõe de maneira distinta para a oração, por exemplo. Consequentemente, por mais que se diga que espiritualmente estão todos voltados para Deus, quando o padre celebra a missa voltado para o povo, os resultados são bem distintos, pois estão de fato voltados um para os outros, olhando um para os outros, dirigindo-se uns aos outros. Dessa forma, a posição do sacerdote voltado para Deus é de importância enorme para uma boa liturgia, para colocar Deus no centro, para evitar fazer da missa uma mera refeição ou um mero espetáculo. A posição do padre na missa tradicional diminui a importância dos fiéis e diminui a importância do padre. Todos diminuem para que Cristo possa crescer, como fazia São João Batista. Vale destacar que, teoricamente, o padre voltado para Deus não é exclusivo da missa tradicional. Seria possível fazê-lo também na liturgia oriunda da Reforma Litúrgica de 1969 do Papa Paulo VI. Na prática, todavia, é algo quase exclusivo da missa tradicional. A mudança da orientação dos padres foi talvez o que mais chocou os fiéis no processo da reforma da liturgia, pois a sensação foi de que o povo passava a ser o centro e não mais Deus. O silêncio, ao contrário do latim e da orientação do padre, é próprio da missa tradicional. Falamos aqui do silêncio que advém do fato de muitas orações serem rezadas em voz baixa pelo sacerdote, e que não é um silêncio artificial. Falamos do silêncio da própria missa, e não de um silêncio inserido na missa. O silêncio na missa tradicional traz um grande benefício para a nossa vida espiritual. Antes de tudo, o silêncio permite que deixemos mais uma vez de ser o centro da missa. Ora, aquele que fala é o centro das atenções.
Se as pessoas falam constantemente durante a missa, elas terão grande tendência a achar que a missa diz respeito em primeiro lugar a elas e não a Deus. As orações do padre em voz baixa deixam claro também que o padre que não é a sua pessoa particular o centro da missa, não é ele que precisa aparecer. Essas orações em voz baixa e, consequentemente, o silêncio da missa tradicional deixam claro que o centro da missa é Deus, é Cristo, que renova o seu sacrifício, oferecendo-o à Santíssima Trindade. O padre que fala em voz baixa é o centro da liturgia, mas não enquanto padre tal ou padre fulano, e sim enquanto instrumento de Cristo sacerdote, de forma que o centro é claramente Cristo. Assim, colocando Deus como centro, o silêncio nos ensina a caridade, que nos inclina a fazer tudo a partir de Deus, por amor a Deus. O silêncio nos ensina também a mortificação. Pelo nosso orgulho, temos muitas vezes a tendência a falar e querer ser o centro das atenções. Pelo silêncio, negamos-nos a nós mesmos, as nossas inclinações, mortificamos os nossos sentidos e deixamos que Deus haja. Muitas pessoas que assistem à missa tradicional pela primeira vez se queixam do silêncio ou de não terem participado da missa, etc. Na verdade, essas queixas se devem muitas vezes à simples repulsa por essa mortificação imposta pelo silêncio e pelo fato de não ser o centro da liturgia. O homem moderno tem grande dificuldade em deixar de ser o centro e livrar-se do antropocentrismo. Como sabemos, porém, a mortificação é indispensável para uma vida espiritual ordenada. O silêncio ajuda bastante neste ponto. Negação de si. O silêncio mostra que não precisamos ser o centro das atenções para que a missa tenha sentido, mas que é justamente o oposto. A missa tem sentido quando Deus é o centro. O silêncio na Santa Missa coloca Deus no centro e nos mortifica. Ele também nos ensina a rezar. O fato é que, durante o silêncio, não há alternativa. Ou a pessoa reza ou ela se distrai. Aceitar a distração seria um pecado, ainda que leve muitas vezes. A pessoa precisa então rezar, e rezar sozinha. O silêncio nos ensina o valor da oração individual, nos ensina a rezar e nos faz buscar o melhor meio para nos unirmos ao sacrifício de Cristo, renovado diante de nós. O silêncio mortificando os sentidos nos ajuda muito a considerar com inteligência o que realmente importa durante a Santa Missa. O silêncio favorece o progresso da oração, nos conduzindo além da oração, simplesmente oral. O silêncio nos permite considerar as verdades eternas e tomar a resolução com auxílio divino, de ajustar nossa vida a essas verdades. Em resumo, o silêncio favorece a meditação católica. Cada vez mais no mundo o silêncio é raro. Aonde vamos há alguma espécie de barulho, de música, de televisão, de rádio ou algo para ocupar a nossa imaginação, em inteligência, com coisas sem importância. Todo mundo anda com seu fone de ouvido. Ora, sem silêncio, não pensamos devidamente, e se não pensamos, não podemos aderir com firmeza a Deus. Esse barulho entrou também na igreja, no centro da vida da igreja, que é a liturgia, infelizmente. O silêncio é necessário para a nossa vida espiritual, e a missa tradicional o favorece. Ademais, o fato da pessoa ter de rezar sozinha durante a missa favorece a oração fora do contexto litúrgico, e favorece, em particular, a oração individual, tão em desuso atualmente. Há uma tendência de muitos a considerar que a única oração que tem importância é a oração comunitária. Assim, diante do silêncio, a pessoa tem de rezar. Do contrário, ela se distrai. O silêncio favorece uma oração mais elevada, nos faz considerar o que realmente importa na missa, o sacrifício de Cristo renovado para a glória de Deus, para o perdão dos nossos pecados. Estamos falando aqui do silêncio litúrgico, que tira a pessoa do centro das atenções, que a mortifica, que a obriga, em certo sentido, a rezar. Muitas pessoas dizem que gostam muito do silêncio da missa, apesar da presença de uma ou várias crianças na capela ou próxima da capela chorando, fazendo barulho.
Esse silêncio litúrgico não é necessariamente um silêncio absoluto. O silêncio litúrgico favorece, então, a oração e, consequentemente, a devoção, a prontidão no serviço de Deus. Finalmente, o silêncio da missa explicita o fato de que é o sacerdote que age na pessoa de Cristo, de que é o sacerdote que renova o sacrifício do Calvário ao dizer as palavras da consagração. Não é o povo que consagra, não é o povo que celebra a missa, é o sacerdote. Para deixar clara a diferença de papéis, o padre reza as orações mais profundamente sacerdotais em silêncio, ofertório ou cânon, as palavras da consagração. Um dia estava ensinando um padre a celebrar a missa. Durante o treino ele falou as palavras da consagração em voz alta. Eu disse, então, que deveriam ser ditas em voz baixa. Ele disse que pensava que pelo menos as palavras da consagração eram ditas em voz alta. Na verdade, justamente as palavras da consagração são as que mais devem ser ditas em voz baixa, para deixar claro de quem realiza o mistério da missa é o sacerdote, agindo na pessoa de Cristo. Independentemente dos fiéis, contra a concepção protestante da igualdade completa entre sacerdote e fiel. As orações em voz baixa, portanto, têm também um profundo sentido doutrinário. Temos aqui, caros católicos, alguns aspectos que ilustram a importância da orientação do sacerdote e a importância do silêncio durante a Santa Missa. É uma importância grande para a nossa vida espiritual e para a vida da Igreja. O silêncio, a orientação do padre voltado para Deus e o latim, de que já falamos em outra oportunidade, nos ajudam bastante a servir um só Senhor, a Santíssima Trindade, e a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salva.